Vamos lá, então. A mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, número 106. O título é Confiemos Servindo. O versículo é de Tiago, está no capítulo 2, 17. Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Asseguras o mérito da semente, valorizando-lhe as qualidades. Mas, se alguém foge de plantá-la, todo o teu esforço verbal terá sido vão. Gabas-te de possuir primorosos talentos artísticos. No entanto, se não trabalhas por expressá-los, descerás fatalmente ao ridículo diante dos que te ouvem. Esboças valioso projeto para o levantamento de largo edifício. Entretanto, se não promoves a construção, os teus planos, por mais belos, estarão relegados ao mofo. Confias plenamente no credor que te emprestou recursos determinados. Todavia, se não pagas a dívida, serás levado à insolvência. Apregoas as vantagens de certa máquina, mas se ninguém lhe experimenta os mecanismos na atividade, o engenho, por mais precioso, acabará esquecido por traste inútil. Assim também nos assuntos da alma. Em verdade, reverenciamos a providência divina, depositamos em Cristo a nossa esperança, admiramos a virtude e acreditamos na força do bem. Contudo, se nada realizamos na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser vigorosa e resplendente, mas não adianta. Então vamos orar. Senhor Jesus, que esse momento bendito em nossas existências possa continuar acendendo a luz da esperança e do bom ânimo em cada um de nós, para que através dos gestos simples, da gentileza, da generosidade e da gratidão, possamos multiplicar os frutos do seu amor, em nós e a partir de nós. Agradecemos a sua paciência infinita, a dos espíritos bons que dirigem esse grupo, dos companheiros que dedicam do conhecimento e do tempo, para, reunidos nesta noite, podermos produzir algo de bom, em favor do nosso aprimoramento espiritual e, a partir daí, sermos instrumentos da sua fé, onde estivermos. Então, Jesus, agradecidos por mais esta oportunidade, iniciamos o estudo, rogando que a sua paz esteja conosco, com os desencarnados e com aqueles que, em momento oportuno, terão contato com o estudo de que agora iniciamos. Por tudo damos graças e rogamos, fortaleça a nossa fé. Que assim seja. Muito bom. Obrigado, Márcia. Boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos. É com alegria que nós vamos entrar no capítulo 3 de Carta aos Gálatas. Só um aviso. Se caso aconteça misteriosamente os problemas que estão acontecendo, porque assim, quando a gente trabalha na segurança do trabalho, existe um dizer que fala assim: se uma coisa aconteceu, ela pode nunca mais acontecer. Mas se ela aconteceu 2 vezes, com toda certeza pode acontecer a terceira. Então já aconteceu 2 vezes de eu simplesmente sumir do ar e não voltar. Então a Jane já tem uma estratégia para driblar isso aí. Ela põe o link dela no grupo, a gente entra e eu entro também, tá? Porque coisas acontecem. Mas vamos com fé. Vamos lá, gente. Hoje não irá acontecer. Muito bem, Jane, não irá. Assim seja, mas não irá acontecer. Você tem que ser positivo. Eu falo assim: hoje nós vamos até o final com esse link. Isso. Isso aí.
Muito bem, gente. Fechamos o capítulo 2, embora o desafio de Paulo continua no capítulo 3. Tá? Então, o que Paulo vai frisar no capítulo 3 da carta aos Gálatas? Né? Ele vai trabalhar muito em dois aspectos muito interessantes que vocês devem observar. Ele vai trabalhar na experiência de Paulo e vai trabalhar na experiência dos Gálatas. Ele vai conseguir fazer uma carta, vai fazer um capítulo, não um capítulo, né? Mas ele vai continuar a carta dele mexendo na experiência Paulo e trabalhando naquilo que eles tiveram, naquilo como que eles estão. Então, ele vai fazer argumentos com base na experiência vivida por eles. Né? Tipo assim, o evangelho deu resultado? Então, por que vocês mudaram? Então, Paulo vai trabalhar nessa retórica. Né? Tipo assim, vocês deram um passo para frente, vocês estão dando 10 passos para trás. Então, esse vai ser a nuance desse capítulo 3 da carta aí. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Ok. Versículo 1, capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós cujos olhos foi desenhada a imagem de Jesus Cristo crucificado? Opa, falhou tudo. Vamos lá de novo. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A vós ante cujos olhos foram delineados os traços de Jesus Cristo crucificado. Olha só, gente. Primeiro que ele já está usando um termo, uma repreensão muito forte. Já está colocando o quê? Insensatos. Gálatas insensatos. Tá? E essa palavra no grego, insensatos, que eu não sei falar aqui, ela significa sem entendimento e sem raciocínio. Sem discernimento, sem raciocínio. Né? Então, a surpresa que Paulo está colocando é que, após eles terem visto a clareza de todo esse evangelho, a clareza da fé do Cristo, eles se desviaram para a dependência da lei. E aqui, o verbo que ele se utilizou, para nós, ele diz muito. Que é o verbo, qual que é o verbo que está destacado aqui no versículo 1, que a gente pode colocar? Fascinar. Fascinar. Fascinou. Ou seja, está indicando o quê? Para nós é bem fácil isso aqui. E é uma influência. Uma influência. Está acontecendo uma influência ali. Uma influência enganosa, uma influência que está distorcendo, uma influência que está cegando, entendeu? Ou seja, uma influência que está tirando da verdade, do tema central. Né? Então, assim, olha só, vamos colocar com bastante calma. A faculdade de discernimento deles, a gente agora pegando a semântica de cada da palavra ali, a faculdade de discernimento deles foi avariada. Foi deturpada. Por quê? Discernimento espiritual, né? Oi? Discernimento espiritual, não é intelectual. Isso aí. Discernimento intelectual, discernimento daquilo que é o evangelho, discernimento por que o Cristo foi avariada. A gente não sabe se foi alguém específico ou foi um grupo. Muito provavelmente foi um grupo. Um grupo. Então, é porque eles já conheciam o evangelho tinha sido levado a eles. Os Gálatas, sim. Só que, de repente, eles se deixam influenciar por algo externo que vem e que, aos poucos, vai modificando o pensamento deles. Exatamente. Provavelmente mesmo um grupo, os falsos grupo. profetas, né? Isso, um pequeno grupo conseguiu disseminar essa visão deturpada. Então, Paulo é muito duro. Insensato, quem vos fascinou? Você imagina uma pessoa chegando assim para você. Quem que está te fascinando? Então, ele está chamando a atenção para o grupo, esse pequeno grupo de judaizantes que estavam fazendo esse movimento. A intenção paulina
Qual que é a intenção paulina? É chamar atenção para o que eles estão fazendo. E chamar atenção para aquilo que eles conquistaram e estão deixando de perder. Gente, observa que isso aqui é uma lição muito profunda. Muito profunda para os dias de hoje. Para o nosso movimento espírita, que eu tenho certeza que vocês acompanham aí. Então, a pergunta que ressoa logo no início desse capítulo 3 é: quem nos está fascinando? Quem nos está fascinando? O que está acontecendo com o movimento? Será, gente, que os judaizantes estão de volta? Até que ponto a gente está realizando nossas tarefas, executando no automático, e a gente está perdendo a essência cristã? Por quê? A gente já bem sabe, não é de agora, é de vários anos aí, isso aí está muito claro para a gente, que a estratégia agora não é mais de fora, não é o ataque de fora, e sim as controvérsias que estão acontecendo dentro do movimento espírita. Por isso que eu falo, a Carta aos Gálatas, ela é atualizadíssima para os dias atuais. Temos que ter um modelo cristão. Nós estamos vendo no movimento espírita, né, uma vertente do fundamentalismo. Tem que ser só as obras de Kardec. O resto não presta. Não tem Chico, não tem Divaldo. Isso é fundamentalismo, gente. Isso é legalismo. O fundamento é até nobre. É até nobre. Mas a gente esquece o quê? Que a revelação é um processo de evolução. E Kardec coloca isso muito bem na Gênese. É como se a árvore brigasse com as folhas. É como se a árvore brigasse com seus frutos, com os galhos. Então, logo nesse versículo 1, a gente é chamado a ter discernimento. E é discernir com precisão, clareza, capacidade de enxergar em amplitude, em profundidade. A gente tem que ter sempre no nosso radar, sempre no nosso para-brisa, sempre na nossa frente, o essencial do Evangelho. Por quê? Porque o resto vai ser dispensável, é secundário. Ajuda? Ajuda. Mas toma cuidado. Toma cuidado. Sidney. Oi. Dá licença. Isso pode-se dizer que seja assim um fanatismo? É um fanatismo. É um fanatismo. O fundamentalismo é um fanatismo, porque você se apoia em uma extremidade. É uma verdade única para um fanático, que ele absorve isso como se fosse uma verdade universal. Exatamente. É o que eu falei. O propósito, ele até parece ser legal, mas assim, ele é contrário aos preceitos da doutrina espírita, que é uma evolução. Tá. Kardec deixou, e os espíritos deixaram isso muito aberto. Tá certo, Raquel? Tá. Eu separei Obrigada. um texto de Gênesis, o item, capítulo 2, item 19. Se vocês quiserem anotar aí, é um item super importante. Capítulo 2, item 19, Gênesis. Tá? Ele fala o seguinte: tal também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Para apreciá-las, dispõe um homem de uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus e pode afirmar a si mesmo que, presta atenção, toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só que seja desses atributos, ou seja, dos atributos de Deus, que tenda não tanto a anulá-lo, mas simplesmente a diminuí-lo, não pode estar com a verdade. Tem muito a ver com o que Paulo está lutando na época dele, e tem muito a ver com os dias de hoje. E ele continua aqui, mais uma frase aqui, ó. Em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, só há de verdadeiro o que não se afaste nem um tio
das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela de cujos artigos de fé nenhuma esteja em oposição àquelas qualidades, aqueles cujos dogmas todos suportem a prova dessa verificação, sem nada sofrerem. Então, essa é a nossa bússola. Os espíritos nos nortearam. Qualquer coisa que entre e esteja contra os atributos divinos e esteja contra a verdade, a gente tem que abrir mão, né? Se você pegar lá o capítulo Caracteres do Homem de Bem do Evangelho segundo o Espiritismo, o que é aquilo, gente? É o norteador. É um norte pra gente. Aquilo lá é o essencial. É o foco. É o foco. Vocês querem ver um exemplo? Olha só. Diferença do que é essencial do que é superficial. Gesiel. Não é Estevão que eu vou falar, não. Estou falando de Gesiel. Ele tinha o que, gente? Para estudar. O que ele tinha em mãos? Qual que é o material intelectual que ele tinha? Gesiel. A Torá. Vamos falar, ele só tinha o Velho Testamento, ele só tinha a Torá. Abigail também. Só que eles descobriram o essencial da Torá. Eles souberam extrair dali todo o ensinamento espiritual para nortear suas vidas. Observou como que de posse de um material eles conseguiram tirar o essencial dali? Né? Depois ele virou Estevão, teve as anotações de Levi, e aí tudo que ele fez, tudo que ele sabia, tudo que ele conhecia da Torá fez sentido. Porque ele viu ali que era o Messias. O mesmo para Abigail quando conheceu Ananias. As coisas se encaixaram. Então Gesiel não tinha Novo Testamento, não tinha anotações de Levi, não conhecia nem Jesus. Mas nas Escrituras ele conseguiu retirar o conteúdo espiritual. Ele conseguiu ver o essencial das Escrituras. Nós estamos imunes? Não. Todos nós podemos ter erros. Podemos confundir. Né? Estamos aí. Por isso que tem tantos médiuns que faliram, tantos expositores que se enveredam por outros caminhos. Estamos suscetíveis a esses erros. Nós viemos dessas vertentes religiosas. Viemos de Israel, viemos do Egito, viemos da China, da Índia. Mas a doutrina espírita nos deu um ponto de apoio para a gente discernir, gente. Discernir. É isso que a gente tem que ter em mente. Porque nós somos levados muito pelo nosso ego. A gente joga muito o nosso ego nas coisas que a gente tem que dirigir. Ah, eu não como carne. Beleza, que excelente para você, parabéns. Mas se você se sente superior a quem come carne, você está sendo ludibriado pelo ego. Beleza, eu não bebo. Não bebo bebida alcoólica. Parabéns, excelente prática. Mas se eu estou me sentindo superior a quem bebe, eu estou sendo enganado pelo meu ego. Tá vendo como que essas nuances elas são muito sutis e delicadas? Aí vai pegando algumas práticas boas e a gente vai se sentindo superior aos outros. É só para ter uma ideia de como que a gente pega uma coisa e a gente transforma de acordo com o nosso ego. Nós estamos trabalhando no Consolador Prometido. O trabalho é o compromisso com o Consolador Prometido. E com o principal Consolador. Correto, gente? Todo mundo ficou em silêncio. Não sou pastor para ficar doutrinar e vender salvação para ninguém, não. Vocês podem interromper, viu? Mas de certa maneira é um desabafo. É uma coisa para a gente ter de ser. Gente, Paulo estava enfrentando isso naquela época. Tem 2000 anos isso aí, gente. Ô Sidney, quando você começou a falar que veio aqui, eu falei, gente, há um tempo eu não venho ao grupo.
mas ele falou para os coríntios, ele falou para os romanos. Então, essa mensagem ela é atemporal. Enquanto ser humano, nós estivermos nesse planeta de provas e expiações, não sendo instrumentos genuínos do Cristo, essas cartas, elas são verdadeiras, né? Verdadeiros instrumentos. Então eu falei, gente, eu estou aqui ouvindo como se o Sidney estivesse falando que ele estava falando para os coríntios, lá uma cidade, entre aspas, voltada para o sensório, né? Sim, sim. Aqui eles estão sendo fascinados por outro. Então a mensagem cristã no início, ela foi extremamente desafiadora, porque teve que assim, romper muita barreira. Hoje as barreiras são internas, né? Dentro desse movimento. Exatamente, que nós estamos vendo, Márcia. Não é? Isso aí mesmo. Valeu. Exatamente. E é uma validação de que você está no caminho certo. Se você está sofrendo esses ataques, é uma validação que você falou assim, opa, tem alguma coisa que não querendo que eu faça, não querendo que eu vá, não querendo que eu pense. É uma validação. Por isso que Paulo está nos colocando para termos discernimento. Né? Porque os desafios de hoje são diferentes, até desafios, por exemplo, como a internet, que é uma coisa muito boa, ela pode funcionar como algo de fascinação também. Totalmente. Algo que nos fascina e nos leva para um outro movimento. Totalmente. Né? Sermos enganados também para um outro lado. Então, assim, realmente os desafios são diferentes, mas ainda existem. Os desafios, assim, eu até falo assim, só completando, o desafio, Jane, é o mesmo. As propostas sensoriais é que elas mudaram de tática. Você não tinha WhatsApp, você não tinha Instagram, você não tinha rede social lá, mas olha como que o desafio para você manter serenidade, para você evitar fascinação, ele continua, entendeu? Entendeu? Então, assim, de acordo com a época, a estratégia muda, mas é sempre para poder atacar o compromisso que nós temos com Jesus. Sempre para poder atacar. Sempre para poder te fascinar, te evitar. Entendeu? É sempre isso aí, para poder te tirar desse caminho. Por isso que eu falo, a gente tem que ter muito em mente aquilo que é essencial. Analisar isso aí. Isso é essencial. Isso está com a doutrina da verdade? Isso fere os atributos de Deus? É a pergunta que os Espíritos nos colocam para a gente poder analisar. Nortear o nosso caminho. Versículo 2. Só isto quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela adesão à fé? Já a segunda pergunta de Paulo. Então, por essa pergunta, a gente chega numa conclusão de que havia dons espirituais na Galácia, sim. Tá? Talvez não na mesma intensidade que acontecia em Corinto, mas havia dons espirituais na Galácia. Tá? Então, esse fato, ele permite Paulo a elaborar esses argumentos aí, em oposição ao legalismo. Então, assim, o que a comunidade da Galácia estava sofrendo? Né? Eles estavam sendo mal influenciados pelos legalistas, pensando que os gentios teriam que se tornar primeiro judeus antes de se tornarem cristãos. E isso já tinha manifestação dos dons espirituais entre eles. Então, o que Paulo está indagando aqui é como que eles podem atribuir isso tudo, esses dons espirituais, às ideias legalistas. Por quê? As experiências espirituais, eles já tinham recebido. Vocês receberam esses dons espirituais antes do legalismo. Agora vocês querem se tornar legalistas, vocês querem se tornar judeus para continuar recebendo isso aqui? Você está vendo como que esse processo de infiltração, esse processo obsessivo, ele é muito sutil? Ele é muito sutil, gente. Quando a gente observa, a gente já está imerso, já está no meio de uma floresta escura.
né? Então, assim, o que Paulo, através das perguntas, está fazendo? Está levando eles a raciocinarem. Esse processo obsessivo é antigo, gente. O processo obsessivo é antigo. É desde a época lá de Adão e Eva, né? A serpente. É antigo. Então, ele está convidando os Gálatas a lembrarem a experiência que eles tiveram com o Evangelho, né? Os milagres que foram realizados, né? Todas aquelas manifestações que eles tiveram. Então, o que ele está tentando fazer é lembrá-los disso, porque parece que eles esqueceram. Né? Parece que eles esqueceram completamente disso. Tá vendo como que essa fascinação, ela joga um véu, ela joga uma cortina e você não consegue olhar as experiências positivas que antes nós tivemos, e você passa a ter ritos, passa a ter rituais. Dá importância a coisas que eles já sabiam que não tinham importância. Exatamente. Né? Essa é a fragilidade deles. Então, assim, vocês observaram nos estudos passados, principalmente lá quando a gente fez o estudo lá do Paulo Estevão, né, como que a intenção era adaptar o evangelho ao pensamento judaico. Era exatamente isso. Vocês viram. O Paulo Estevão está lá. Né? Não vamos anexar Jesus a Moisés. Moisés vai ser maior que Jesus. Não, Paulo não, de jeito nenhum. Então, vocês observam essas várias congregações, como que elas se distanciaram do essencial. Quantas práticas, quantos ritos, hierarquias, processo, etc, 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 etc. Né? Como que, vamos dizer assim, judaizaram o cristianismo. Muitas dessas práticas aí. Né? Alguma pergunta? Eu separei um outro texto aqui, agora da Revista Espírita, de 1869. É um texto de São Luís. São Luís fala o seguinte: zombaram das mesas girantes, porém jamais zombarão da filosofia, da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias. Elas foram o vestíbulo da ciência. É aí que, ao entrar, devem ser deixados os preconceitos como se deixa o manto. Não é demais insistir para que façais de vossas reuniões um centro sério, que alhures façam demonstrações físicas, que alhures vejam, que alhures ouçam, mas que entre vós se compreenda e se ame. Que pensais ser aos olhos dos espíritos superiores quando fazeis girar ou erguer uma mesa? Escolares. Passará o sábio o seu tempo a recordar o ABCD da ciência? Ao contrário, vendo que buscais as comunicações sérias, vos considero como homens sérios em busca da verdade. É isso aí. Esse é o escopo. Olha o que ele fala. Que entre vós se compreenda e se ame. Essa é a máxima. Vai nortear a nossa conduta dentro da nossa comunidade, dentro do nosso centro espírita. Vamos mais uma pergunta de Paulo, versículo 3. Sois tão insensatos que, tendo começado com o espírito, agora acabais na carne? Todas aquelas manifestações que eles tiveram, né, dos dons do espírito, agora eles querem voltar aos rituais, ao legalismo. Então chegou ao espírito, agora quer regredir na carne. Tem Emmanuel nos 3, né? Tem um Emmanuel. Mas só para a gente completar aqui, rapidinho. Eu acho tão impressionante como que Tiago, tendo convivido com Jesus, tendo visto aquilo tudo que ele fez, querer voltar ao legalismo. O Tiago, ele não está querendo levar o legalismo, mas não, ele ficou em cima do muro. Não, eu vejo o seguinte: aquilo para o Tiago era muito importante. Os ritos para o Tiago era muito importante. Eu não vejo ele como se ele tivesse assim querendo deturpar, mas eu vejo ele que o Tiago, ele foi criado dentro daquela metodologia
né? Nós observamos quando o Saulo entra na igreja e ele está de joelhos lendo a Torá, né? Ele se salvou por causa daquilo ali, mas na verdade aquele era o Tiago. Então, para o Tiago, aquilo era importante demais para ele. Ele não conseguiu abrir mão daquele rito, ele não conseguiu abrir mão daquele legalismo, ele não conseguiu. Então isso demonstra que ele era frágil naquele ponto. Naquele ponto ele era um homem frágil. Assim como Pedro, né, fez a negação. Era frágil naquele ponto. Então, a gente percebe até hoje muitos espíritas que ainda têm um pezinho lá nos rituais, nas imagens. Alguns espíritas ainda têm muita necessidade de imagem, de incenso, de algumas coisas. Parece que você tem dificuldade mesmo de se desprender. Eu acho que a questão do Tiago era mais ou menos essa. Não é que ele era contra nada, mas ele queria. É como se ele quisesse juntar os dois. É isso. Mais uma vez, é que a gente fala. A intenção é até positiva, mas o resultado ia ser desastroso. É oposto. Ia ser desastroso. Então, assim, o Tiago era frágil naquilo ali. O Tiago era frágil naquele comportamento ali. Né? Em outros comportamentos ele era muito bom, mas para aquilo ali ele dava uma importância muito grande. Por quê? Mais uma vez o que a gente falou, aquilo era acessório. É acessório. Então o que o Paulo está falando nesse versículo 3 é que vocês estão se deixando levar por coisas estranhas. Né? O Cristo veio e te libertou disso tudo. Agora você vai lá de novo e busca as algemas e se prende? Entendeu? Então, assim, eu te tirei desses acessórios todos que estavam fazendo peso. E você volta lá. Qual que é o meu objetivo central? O meu objetivo central é a minha evolução. Eu me tornar puro. É ter Jesus como guia e modelo. É a minha direção espiritual. Por isso a transformação. Por isso o autoconhecimento. Né? Mesmo que a gente sabe, mesmo que a gente frequente a casa espírita todos os dias, se eu não estiver seguindo Jesus, eu estou seguindo para onde? Então não é a frequência, né? É como que você se dá. E o Paulo fala isso, porque isso a gente estudou, é a fé. É a fé. Então Paulo está falando assim, olha, vocês começaram com o espírito, agora vocês estão na carne. Avaliação. Né? Então, eles acham que para poder fazer essa evolução, para fazer esse aperfeiçoamento, eles têm que fazer esse legalismo. Eles têm que fazer essas coisas da carne. Mediante a observância da lei, cerimônia, rito, circuncisão, sacrifício, tudo isso aí. Ou seja, eles estavam perdendo o terreno daquilo que eles já tinham conquistado. Mais uma vez, a gente já falou aqui várias vezes, vale sempre repetir, é a artimanha da meia-verdade. É a artimanha. O que eu consigo entrar dentro de você com uma verdadezinha, daqui a pouco eu já estou distorcendo isso tudo aí. Eu te convenço de maneira bem sutil. Né? Conforme falamos, temos Emmanuel aí para nos ajudar. É o Palavras de Vida Eterna, né? Não, Pão Nosso. Pão Nosso. Isso. Pão Nosso, capítulo 155. E, gente, o título dessa mensagem de Emmanuel, desse versículo 3 aqui, é Contra a Insensatez. Contra a Insensatez. Eu de todos, eu acho o primeiro parágrafo, o parágrafo mais duro que ele colocou. Olha só. Um dos maiores desastres no caminho dos discípulos é a falsa compreensão com que iniciam o esforço na região superior, marchando em sentido inverso para os círculos da inferioridade. Dão, assim,
a ideia de homens que partissem à procura de ouro, contentando-se em seguida com a lama do charco. Essa foi forte. Essa foi forte, era o que estava acontecendo lá. Eu mostrei para vocês o ouro, mas vocês estão se contentando com lama? Alguma observação? O outro parágrafo, terceiro, observamos enfermos que se dirigem à espiritualidade elevada alimentando nobres impulsos e tomados de preciosas intenções. Conseguida a cura, porém, refletem na melhor maneira de aplicarem as vantagens obtidas na aquisição do dinheiro fácil. Alguns, depois de auxiliados por amigos das esferas sublimadas, em transcendentes questões da vida eterna, pretendem atribuir a esses mesmos benfeitores a função de policiais humanos na pesquisa dos objetivos menos dignos. Quer dizer, você está cheio de boa intenção, né? Você tem impulsos nobres, mas quando você consegue o que você quer, aí você já começa a querer manipular a espiritualidade para que eles ajam aproveitar daquilo ali. Da sua maneira de achar o certo ou o errado. Isso. Por isso que eu falei do ego. Por isso que eu chamei a atenção para o nosso ego. Entendeu? Quer dizer, enquanto você está ali enfermo, necessitado, precisando, você se dedica, você se esforça, quando você consegue, quantos a gente vê que chegam à casa espírita num sofrimento grande e aí se dedicam e vão e entram para grupo de estudo e faz parte disso, daquilo, de repente conseguem o que querem, cadê o fulano? Ah, agora ele está ocupado, agora não pode vir mais. Mas por quê? Conseguiu o objetivo que queria, aí se afasta. Até que a dor venha bater novamente. E aí retorna. O santo remédio. Muito bom essa mensagem, mano. Muito boa. Insensatos. Fechamos? Vamos passar para o versículo 4. Mais uma perguntinha, hein? Até agora Paulo só fez pergunta. Só pergunta reflexiva. Depois vocês falam, a gente tem que conversar com o espírito, a gente tem que fazer pergunta, gente. Fazer pergunta, o que Paulo está fazendo? Todas as perguntas ele tá levando o quê? A pensar. Reflexão. Vamos mais uma, ó. Foi em vão que experimentastes tão grandes coisas? Se é que foi em vão. O que ele diz o que ele quer dizer com esse versículo? Agora eu quero ver a opinião de vocês. Se ninguém falou, porque não entendeu a pergunta de Paulo, aí não vai dar certo não, hein? Vai deixar o espírito escapar. Se ninguém falou, então eu vou falar o que eu penso. A Marília vai falar. Ah, muito bem, então vai. Não, eu entendi assim, tá perguntando para eles, por que vocês mudaram de ideia? Vocês não aproveitaram nada de bom, não tiraram proveito nessa busca espiritual, né, para mudarem de ideia e mudarem de comportamento? Tudo foi em vão até agora que vocês entenderam da mensagem do Cristo? Né? Mas o argumento depois, a frase exclamativa dele, se é que foi em vão, denota uma esperança. Se é que foi em vão. Que tipo assim, eu espero que não seja em vão. Vocês vão acordar ainda. Ainda há tempo. Repensem. Nada daquilo foi em vão. As vozes diretas, né? Tudo que eles aprenderam. Nada foi em vão. O Paulo, na verdade, está fazendo um apelo que é a memória deles lá atrás. Se é que foi em vão. Ou seja, não foi... Tipo assim, ele está fazendo um argumento muito interessante. É como se ele tivesse falando assim, olha, não foi em vão que a gente passou com vocês, porque assim, eu ainda tenho esperança que vocês vão voltar. Né? Então, sim, é claro essa influência desses
desses cristãos judaizantes, né, que estavam impondo regra, circuncisão, etc. lá. Mas qual que é o sentimento? Vocês olhem para trás, observem, né? E uma das questões muito interessantes, e a gente viu lá no capítulo 5 da segunda parte do Paulo Estevão, e o que denotei assim foi a questão, era como se fosse assim: por que eu vou sofrer com Cristo? Por que eu vou sofrer com a nova aliança se a antiga aliança, a Torá, ela me dá o caminho de Deus? Entendeu? Gente, é uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Para que eu vou sofrer com Cristo? Para que eu vou fazer uma outra aliança se a Torá, ela me dá o caminho direto para Deus? Como que você sai dessa? Faltou trilhar o caminho. É a história do Gesiel, né? O Gesiel, na Torá, trilhou o caminho. É isso aí. Então eu preciso de nova oportunidade. Essa é a magnanimidade divina, né? Então, será que foi em vão esse contato com a Torá? Espero que não. Aí vem e tira esse véu para que eu possa agora ver uma outra maturidade. Exatamente. Pode ser isso? É exatamente isso. Porque essa velha aliança, ela não foi capaz de abraçar tudo. Ela foi totalmente deturpada. Então, o sofrimento deles vai validar exatamente esse elo com a nova aliança. Você imagina Paulo, gente, é o que a gente está falando isso aqui, a gente falou isso aqui, a Márcia colocou isso aqui. Paulo escrevendo isso pra gente agora. Né? Escrevendo isso aqui. A gente estaria preocupado. Então, são perguntas assim, gente, vamos reunir aqui. Vamos ver o que Paulo está aqui para a gente pensar junto, né? E ele demonstra uma relutância em aceitar isso, né? Ele não se conforma com isso, ele fica indignado. Eu penso que assim, Paulo está vendo como uma doença, sabe, uma dependência? Houve uma recaída. Então passou-se um processo com sanidade, mas aí a abstinência ela não foi ainda suficiente para que a nutrição acontecesse de outra forma, né? Então houve ali uma recaída, mas ele é esperançoso. Ao mesmo tempo que ele chama de insensato, ele está ali pleno do Cristo. Então ele acredita nisso, ele acredita no ser humano. Acredita no ser humano, até o final. Até o final. Né? Então assim, os dizeres de Paulo, eles remotam assim, uma dureza, mas ao mesmo tempo ali está uma perplexidade e ali está uma esperança. Vocês vão voltar. Mais um versículo? Vamos lá. Mais uma pergunta de Paulo. Vamos lá. Aquele que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela adesão à fé? Olha só como que cada pergunta dele está sempre colocando um contraste, a nova aliança, a velha aliança, colocando aquilo que Cristo libertou para esses conceitos que ainda estão atrapalhando. É o ministério dele ali. E eu penso sempre no primeiro ensinamento que eu tive com essa carta, com as cartas de Paulo: os justos viverão pela fé. Então, essa justeza de comportamento que ele está querendo aqui. Então, o Velho Testamento, a Aliança Antiga, ela bastou para aquele que foi justo, para o justo. Ele está justificado na fé. Então, sim, mas para nós que ainda estamos a meio caminho, ainda não estamos fortalecidos na fé. Essa fé não é totalmente divina, ela ainda é muito humana, né? Então, vacilamos. E Paulo, Márcia, vai pegar esse conceito da fé, que é o grande revelador do Cristo, e ele vai dali para frente vai operar com ela, vai trabalhar na fé. Ele vai falar de Abraão. E a gente já viu Abraão aqui, ele vai voltar a falar de Abraão. Porque assim, em cima daquela pergunta que eu fiz,
o argumento de Paulo é que, assim, é que Deus está operando novos milagres, mas com a mesma autoridade que tinha na Torá. Só que agora a fé é em Jesus. Agora a fé é em Jesus. E aí ele vai trabalhar o quê? Do versículo 6 ao versículo 9, ele vai chamar o patriarca. Ele vai apelar. Ele vai chamar o pai. Ele vai buscar aí, olha só. Porque assim, os judaizantes estão ouvindo o que o Paulo está escrevendo ali. Por quê? Ele vai mexer na escritura, no que é mais sagrado para os judeus, que é o Abraão. Tá? Isso nós vimos lá em Romanos, que ele trabalhou com Abraão também. Tá? Então, ele vai pegar a mesma escritura que os judaizantes têm, só que ele vai trabalhar com ela na base espiritual. É porque o Abraão foi pai dos fiéis. Todo mundo que é fiel é filho de Abraão. Foi o que deu origem à nação judaica, gente. Abraão. Tá? E não é a questão genética, né? Nem é o observância da lei, mas a fé. A fé, exatamente. Não, ele vai falar dos descendentes aqui e é uma coisa assim espetacular que Paulo fala. Espetacular. Porque Deus faz um pacto com Abraão, não tinha lei. Então Deus faz um pacto com Abraão na fé. Que Abraão viveu antes da lei. Então, aquilo que a gente fala da justificação foi Abraão. Abraão foi o justificado pela fé. Exatamente. E aí é a fé que nós conhecemos, né, gente? Lealdade, o pistis, fidelidade, né? A gente já viu isso aí. Né? Não é acreditar. É a ferramenta. É o ser leal aos postulados. É a boa nova de Cristo. Né? Isso aí. É o que Maria fez quando o anjo Gabriel veio falar sobre a gravidez. Faça na serva a vontade do Pai. Ela não tinha nem Jesus, mas se ofereceu. Teve fé, acreditou, teve confiança plena. Então, o que Paulo vai colocar aqui? Eu já li o versículo 6? Não, né? Vou ler aqui, ó. Foi assim que Abraão creu em Deus e isso lhe foi levado em conta da justiça. Então, de novo, Paulo está usando a escritura central do judaísmo para exatamente provar o ponto que ele quer mostrar. Ele está pegando uma figura que é o pai de Israel, é o pai dos judeus, e está utilizando para propor a nova aliança, gente. Para propor a fé. Isso é muito poderoso. E antes da lei ser dada a Moisés. Então, olha só. Abraão seguiu Moisés? Não. Abraão leu os 10 mandamentos? Não. Abraão teve a Torá? Não. Então, o Paulo está fazendo o quê? O Paulo vai dar um checkmate neles. Você é um judeu convertido? Sim. Você é circuncidado? Sim. Você quer que o pessoal só coma as carnes previstas na Torá? E você quer que o cristão vista a roupa tal que recite a Torá? Se ele não fizer isso, o que vai dar? Ah, eu vou para... Não. Mas Abraão não fez nada disso. Abraão não foi circuncidado. Abraão não foi um judeu. Abraão não comia carne prevista na Torá. Paulo vai dar um checkmate neles. A letrinha C aí da BJ explica bem isso. Ah, sim, isso. Obrigado. Quer ler, Lu? Posso ler. Lê porque eu tenho que tirar meu óculos para ler essas letrinhas aqui. Lê, faz favor. Depois de ter mostrado pelos fatos a origem divina de seu evangelho, Paulo se lança agora em uma discussão teórica em que mostra o fundamento de suas posições. A tese defendida encontra-se em 3, 6 e 7, que é essa tese de Paulo, né? Uhum.
É unicamente pela fé que o homem é justificado e se torna filho de Abraão. Para isto, mostra que a filiação abraâmica não existe pelo fato de alguém ser judeu, submetido à lei, pois a lei é incapaz, por seu papel e natureza, de garantir tal filiação. Gente, um dos melhores comentários da PJ é esse aqui. Esse aqui é tranquilo. Esse aqui é tranquilo. É isso aqui que o Paulo vai colocar. Então, o que o judeu considerava importante? Né? Que a descendência física de Abraão colocava na condição de ser eleito de Deus. Eu sou descendente. Né? Eu sou descendente dele. Então, me colocava como eleito de Deus. O que Paulo está fazendo? Ele está mudando esse raciocínio. Que o verdadeiro descendente é aquele que vai se assemelhar a quem? A Abraão. Que tem a sua fé e caminha com Deus. E comunga com Deus. Vocês perceberam que esse argumento de Paulo ele é muito profundo. Ele é muito profundo. E está mexendo diretamente com todos. E mexendo com a gente nos dias de hoje. Né? Por quê? Vai mexer na religião dos pais, dos avós, de toda uma geração. Que eles foram criados assim, gente. Eles foram criados assim. Traz a autoridade do pai espiritual, né? É exatamente, do patriarca, do fundador. Então, olha só o que o Paulo vai abrir na mente deles. Nenhuma pessoa, você pode falar assim, né? Nenhum lugar, nenhuma descendência, nada físico vai poder fazer você se conectar com o Pai. Nada físico vai se conectar com o Pai. Por quê? Porque Abraão não teve nada disso. Abraão teve o quê? Abraão teve o essencial. O essencial. Que ele colocou aqui. Foi assim que Abraão creu em Deus. Ele teve o essencial. Fé. Ele teve. Gente, de novo, fé não é aquela fé nossa lá, não, de acreditar, tá? Não. Isso é a fé de agir. Né? Então, o argumento de Paulo está pegando a ideia judaica da Torá, da justiça, e está pegando aquilo tudo e está falando assim, gente, tenha fé, igual a Abraão. Você não precisa de mais nada. Por quê? O judaísmo, né, ele reconhece a fé de Abraão, é lógico. Mas só que ele pega a circuncisão, né, e todos os outros mandamentos que vieram na época de Moisés, e eles falam que aquilo ali é essencial para concretizar a aliança, entendeu? Entendeu? Como que é? Ele pega Abraão, reconhece tudo, mas ele pega que tudo que veio depois é para fechar a aliança com Deus. Fechar. Então, para a perspectiva judaica, Abraão, ele não está separado de Moisés, não está separado da circuncisão, não está separado de nada. É um grupo só. E o que Paulo está falando? Ele puxou Abraão. Ele puxou Abraão aqui. Ele está tirando isso tudo aqui. Abraão é um modelo de obediência. Teve o sacrifício de Isaac, que não foi um sacrifício. Foi um ato de quê, gente? Obediência. Então, a fé de Abraão é a harmonia com Deus. É a harmonia. A justiça que ele está colocando aqui. A justiça é a sua fé. Gente, a fé de Abraão é inabalável. Se a gente pode colocar isso, a fé de Abraão foi inabalável. Inabalável. A obediência moral que ele teve. É isso aí. Que bacana, a fé de Abraão foi inabalável. E é isso que ele está trazendo aqui. Sintonia com a lei de Deus. Mais um pouquinho? Que horas são? Acho que dá pra gente fazer o 7 aqui. Vamos lá, olha só.
Sabei, portanto, que os que são pela fé são filhos de Abraão. Pronto. Falou aqui. Ou seja, o versículo 7, ele é a conclusão do versículo 6. Essa frase é a conclusão da frase anterior. Então, se Abraão ele é justificado pela fé, então a verdadeira descendência não é pelos laços de sangue, não é pelo corpo. Não é se ele é circuncidado ou não, né? A questão não é essa. Percebeu como que ele fez, ele teceu e agora ele vira, dá um checkmate. Os que são pela fé são filhos de Abraão. Então, o que Paulo está falando? Ele está redefinindo a linhagem abraâmica. Igual está aqui na notinha aqui. A verdadeira semente, a descendência lá atrás, Israel, isso tudo, né? Isso foi movido por uma fé, por um homem que teve fé. E aí vocês criaram um Israel biológico, um Israel legalista, com uma comunidade, não sei o quê. Então, fizeram com a circuncisão, é a marca do povo, entendeu? É o povo da aliança, né? Tem que dar continuidade disso aí. Mas, isso aí, se você não seguir a Torá no essencial dela, não vale nada. Ô Sidney, pode-se falar que a fé é a fertilização da semente, né? A fé, até coloco que a fé seria a semente. A fé seria a semente. E não como você administra, como você fertiliza essa semente para ela crescer ou não. Você vai fertilizar a semente com as suas ideias espirituais, com a sua conexão com Deus. Por quê? Porque dali vai brotar a árvore do Evangelho no seu coração, através das suas atitudes e do seu comportamento. E nasce da fé, assim como nasceu de Abraão. Tá. Entendeu? Ok. Então, é muito bom a Raquel colocar, porque assim, a nossa identidade, gente, olha que legal isso aqui. A nossa identidade mais profunda, ela não está ligada a nenhuma etnia, ela não está ligada a nenhum status social, ela não está ligada a nenhum grupo religioso. A nossa identidade mais profunda de todas é a nossa fé em Deus. Nós somos todos uma única família. Uma única família. Não tem tempo, não tem lugar, nós somos uma única família. Isso é muito bonito, gente. Isso é muito bonito. Eu gosto muito disso, eu chego a ficar arrepiado. Não sei vocês, mas eu gosto muito disso. Entendeu? É a nossa identidade muito profunda. É o que Paulo está tentando. Está tentando não, que ele colocou, né? Tentando não, ele colocou aqui. Alguma observação? Alguma pergunta? Eu estou pensando uma coisa. Aquela frase que diz: todos os caminhos nos levam a Deus. É questionável, né? Bem. Eles de alguma maneira vão chegar a Deus. Mais cedo ou mais tarde vai chegar a Deus. Vai chegar a Deus. Então, mesmo que você agora tome o caminho errado, mais cedo ou mais tarde você vai se acertar. Mais ou menos, porque eu tenho que mudar de caminho para chegar a Deus se eu estou com um caminho errado. Não? Então nem todos os caminhos nos levam a Deus. É assim, existe uma frase, eu acho que eu falei ela no grupo de sexta-feira. Não sei se foi aqui. Que a frase, acho que foi aqui, não foi? Do Mundo Maior, esqueci o nome dela agora, me fugiu. Eu sei a frase. Que ela está falando para um espírito obsessor. Por que você colocou curvas no seu caminho retilíneo? Não foi aqui? Então sim, a gente colocou várias curvas. Vai chegar a Deus? Vai, mas vai ser muito mais doloroso. Entendeu?
Você pega atalhos, mas no final você tem que cair para a estrada principal. Gente, 20 horas, né? 20 horas. Terminamos no capítulo. Vamos iniciar o 8º, então. Versículo 8. Gente, tá dando para acompanhar? Tá muito depressa? Tá ok? Tá? Porque assim, é um assunto muito profundo do Gálatas. É muito profundo. Muito profundo. Deixa eu só marcar aqui. Perdi meu papelzinho. Vou pegar aqui. Versículo 8. Agora aqui na BJ, prova pela escritura. Mas ele vai continuar falando de Abraão. Ok, gente. Chegamos até o fim, sem nenhuma ocorrência tecnológica. Viu? A minha previsão se concretizou. Assim seja. Mantemos assim. Fechamos, gente. Ok? Voluntário para o nosso encerramento? Ô, Eu acho que como tudo foi bem até agora, você podia terminar para a gente hoje. Eu ia sugerir a Magda. Então, tudo bem. Não, mas eu faço. A Magda riu para mim, eu faço. Não tem problema não. É como agradecimento de termos chegado até o final do estudo sem problemas. Semana que vem eu inicio o estudo. Aí, até a sua voz até não está meio boa hoje. Tá, então vamos lá, gente. Vamos agradecer a esse Deus de amor e bondade, que a todos provém de acordo com as nossas necessidades, iluminados por esse Cristo, por esse Evangelho que nos chega sobre a ótica da doutrina espírita, e cada vez mais entendendo Paulo de Tarso, os seus desafios, que continuam sendo os nossos desafios também, que possamos percorrer, Senhor, e abraçar a cada dia, a cada hora, não só nas alegrias, mas os sofrimentos também, que nos balizam, para que possamos percorrer esse caminho da evolução. Iluminado seja, Senhor, para todas aquelas pessoas que estão passando desafios, que estão nos hospitais e muitas vezes perdendo até a sua fé. Que os amigos espirituais possam levar essa energia e possa contagiá-los, porque existe sempre esperança. E a fé que Paulo nos mostra, a fé que ele colocou de Abraão, nos atinge na amorosidade, na paciência, ao caminho da perfeição. Obrigado pela espiritualidade amiga que nos acompanhou, que esteve em cada ambiente, e por aqueles que irão assistir esse vídeo ou ouvir o áudio, também sejam todos sensibilizados por essa energia. Obrigado mais uma vez a Ti, o nosso Cristo, o nosso Jesus, como guia e modelo. Estamos te seguindo. Obrigado por tudo e ser conosco. Que assim seja. Dessa vez teremos